Caríssimas senhoras, senhores, boa noite para todos. Hoje, 30 de agosto do ano de 2016. São 20 horas. Terça-feira, mais um encontro que realizamos em torno do estudo da obra das cartas de Paulo de Tarso, o convertido de Damasco. Nesse momento, com a alegria que brota de nossos corações, gostaríamos de dividir este sentimento, estas emoções, com todos os corações que nesse momento se vinculam ao nosso singelo programa. Dentro do espaço Amor e Sabedoria de Emmanuel, hoje estamos realizando o 13º estudo em torno das cartas de Paulo e teremos como tema a idolatria e os desvios dos gentios. Convidamos aos nossos companheiros que nesse momento se estabelecem, se preparam para o intercâmbio com as faixas superiores do mundo espiritual. Convidamos a você, querido amigo teleouvinte, que se encontra em seus lares, aqueles que estão acessando pelo telefone, pelos tablets, a transmissão em diversos ambientes, convidamos você para nesse momento recordarmos de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Vamos lembrar quando Ele esteve entre nós, na Palestina, há 2000 anos, dividindo as bênçãos dos céus, ensinando-nos o roteiro de vida que poderia transformar o nosso mundo íntimo. Tudo que aqui Ele deixou não passou e vai sempre existir. Todos os lugares que pisou é o caminho certo para seguir. Nos versos do poeta, nós elevamos o nosso pensamento ao Mestre e suplicamos: Senhor Jesus, amigo de todos os instantes, principalmente agora te suplicamos, esteja conosco, favoreça para que esta ambiência espiritual que já percebemos com tanta nitidez auxilie não só a nós mesmos, como a todos aqueles que convivem conosco. Familiares, amigos, companheiros de profissão, corações que militam nos ideais que abraçamos, outros adversários dos nossos ideais, aqueles que caminham desesperados pelas vias públicas, atormentados nos hospitais, angustiados nos cárceres, aqueles que ainda campeiam na senda da ilusão. Abençoe a todos, Senhor, que esse momento de paz, de liberdade, de igualdade
e de fraternidade. Perenize sempre que percorrermos o caminho dos desafios, diante das circunstâncias, das oportunidades. Que o nosso Pai Celestial, nesse momento, abençoe a toda a humanidade, a todo o nosso planeta. Que a paz se faça, inclusive nos corações que vibram no rancor e na intolerância, no ódio, na violência. E assim, que as falanges do bem, tendo em Allan Kardec o mensageiro que descortina os novos horizontes, o precursor da felicidade celestial, que todos eles, como o nosso querido Paulo de Tarso, o campeão do Evangelho, aquele que deu a vida pelos gentios, pelas pessoas que desconheciam a lei, que o cortejo de amigos espirituais que se irmanam nesse ideal possa nesse momento abraçar a todos que nesse momento estabeleceram e estabelecerão a sintonia com essa rede do bem. Que possamos, ao atingir o final do nosso encontro, vibrarmos nas faixas do dever cumprido e da segurança imprescindível ao nível dos corações. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e por todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Caríssimos companheiros, boa noite novamente, principalmente para aqueles que estão chegando agora. Hoje o programa de número 13º, com o tema A Idolatria e os Desvios dos Gentios. Eu gostaria de convidá-los para abrirmos o Novo Testamento, especificamente na parte das epístolas. A primeira, Paulo de Tarso aos Romanos, após o livro Atos dos Apóstolos. Nós trabalhamos até o último encontro, até o versículo 17, versículo que foi que estabeleceu para nós profundas reflexões. Então hoje nós vamos trabalhar o 18º. Então eu vou ler o versículo 17 para abrir o nosso trabalho. E em sequência a gente já inicia o 18º até o 32º. Tudo bem? Vocês já estão a postos? Podemos começar? Então, o versículo 17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Passando para o próximo, está escrito assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer,
nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder com a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Pois, versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Por fim, os quais, conhecendo a justiça de Deus, abre parênteses, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consistem aos que as fazem. Ufa, temos muito material, não temos? Então vamos lá. Nós vamos nos deter a esses primeiros movimentos. Eu não vou fazer conexão com a semana anterior, exatamente para a gente poder caminhar um tanto quanto mais. Vamos lá. Então no versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça.
O versículo 18, ele já abre para nós aqui reflexões extremamente interessantes. No estudo do Evangelho, como a gente tem batido nessa tecla, aprendendo com Emmanuel, com os educadores do mundo espiritual, é extremamente importante que a gente possa buscar no texto o contexto em que ele foi desenvolvido, para que depois a gente possa mergulhar na letra e, efetivamente, nos descobrir e buscar a essência do conteúdo, no que remonta ao despertar das nossas aspirações quanto ao nosso procedimento de evolução espiritual. Então, mergulhar nas águas lustrais do Evangelho é uma oportunidade singular. E, para isso, é necessário que a gente procure abrir mão de toda a ideia preconcebida, para que a gente entre no envolvimento da revelação com pureza d'alma, com simplicidade, com um desejo sincero de aprender. Lembrando que aqueles que facilitam, como eu estou nesta noite, me arvorando em facilitar, e tomara a Deus que a gente consiga, somos, então, comentadores. A gente levanta aspectos, mas o grande lance do Evangelho é que cada um se descubra e despersonalizemos cada vez mais os procedimentos. Então, o Evangelho, ele não é para o outro. A proposta do Evangelho é para o aprendiz que está procurando acessá-lo. Isso é extremamente importante. Por isso que eu leio, comento um versículo. A ideia é, então, lançar sementes, para que cada um possa preparar a própria terra do coração e trabalhar de sorte que a terra favoreça no acolhimento da semente para que ela abra as possibilidades de novos conteúdos, de novos projetos de vida. Então, o texto, Paulo de Tarso escreve uma carta aos Romanos. Não foi, embora na ordem, a primeira carta que está disposta no texto, no livro, é aos Romanos. A primeira carta que Paulo escreveu foi aos Tessalonicenses. E eu convido vocês a estudarem o romance Paulo e Estevão, psicografado pelo Chico Xavier, para que vocês possam ampliar as suas pesquisas com as informações singulares de Emmanuel, vinda das tradições do mundo espiritual. Mas, didaticamente, a carta aos Romanos é colocada em primeiro lugar porque ela é considerada uma das mais importantes. Em sequência vem aos Coríntios e por aí vai. Mas vamos lá. Ele escrevendo aos cristãos que residiam em Roma, ele consola, ele envia orientação, ele cumpre o papel de distribuidor da mensagem. Convertido, agradecido, rejuvenescido, vamos dizer assim, em seus conceitos, agradecidos, então ele sai para operar. É o movimento do cristão. Chegamos na casa espírita, cada um com uma condição mais diferente. Penúria, dúvida, desespero, doenças, não importa. Fomos acolhidos. Como agora estamos sendo atendidos pela doutrina espírita, no seu sentido, da dinâmica que esse trabalho enseja. Mas todos que estão acompanhando ao vivo, por exemplo, sabemos que alguns entraram aqui em tese por acaso. Mas como a gente sabe que nada acontece por acaso, nós fomos levados e chegamos para receber um contributo. Tirando
o navegador da internet que tem apenas a curiosidade e que não vai permanecer, mas eu posso afirmar que aquele que se interessar e ficar, que possa ser por um pouco de tempo, algo será distribuído para ele. Não com a nossa pretensão humana, mas pelo planejamento que é gerenciado, direcionado, administrado, portanto, pelos benfeitores da humanidade, tendo naqueles nossos anjos guardiões ou espíritos protetores professores que visam nos auxiliar no despertamento para a vida eterna. Então a mensagem aqui para os cristãos, ela expressa exatamente esse movimento daquele que recebeu e que passa a ter o compromisso em distribuir. E o faz por gratidão. E por saber também que quanto mais distribui, mais vamos aprender no que remonta às lições pelas quais nós estamos operacionalizando. Então, afirma Emmanuel, só para a gente configurar a próxima etapa. Afirma Emmanuel que o bem que espargirmos em algum lugar será o nosso advogado em todas as partes. Então vamos trabalhar no bem. A mensagem, na tradução que eu tenho aqui, que é uma das que mais atendem às minhas necessidades, é a tradução do João Ferreira de Almeida, não da Sociedade Bíblica, mas da imprensa bíblica. É até difícil a gente encontrar. Essa tradução, o texto do versículo 18 ao versículo 32, ele é intitulado A Idolatria e a Depravação dos Gentios. Então vamos lá. O versículo 18, ele vai abrir então um ensinamento muito importante. Lembram que eu li o versículo 17? Ele encerra dizendo que o justo viverá da fé. Vocês vão se recordar quando nós trabalhamos a questão da justiça no último encontro, e que inclusive fechamos a reunião falando em termos doutrinários sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. Então o homem de bem vive a lei de justiça, de amor e de caridade. Por isso é que o justo vive da fé. Porque ele acredita, ele tem certeza porque ele opera, e a vida passa a oferecer todos os elementos para que ele possa compor uma sinfonia de amor. E essa composição é feita em cada atitude, em cada palavra, em cada ação, em cada sentimento. Ok? Então o versículo 18 está falando assim, porque do céu, se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Remontando o Evangelho de João, o Batista usa uma expressão que João Evangelista configura ali para nós, deixa registrado para a gente estudar. Porque João Batista não escrevia, quem escreveu foi João Evangelista. João Batista diz assim, que nada que a gente recebe na terra, tudo que a gente recebe na terra, melhor dizendo, vem do céu. Que tudo que acontece na terra tem um propósito no céu. Poeticamente, filosoficamente, é um ensinamento valiosíssimo para a gente. Por quê? Disse Deus, haja luz. A luz foi criada e Deus viu que a luz era boa. Eu estou me referindo aos primeiros movimentos do livro Gênesis de Moisés.
Primeiro livro do Pentateuco mosaico. No primeiro livro do Pentateuco kardeciano, coincidentemente, ou não, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é desenvolvida assim pelo mestre Kardec. Que é Deus? Os Espíritos respondem: é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então nós podemos associar o momento da criação, o ato da criação, porque o momento eu estou limitando. O ato da criação é uma expressão soberanamente justa e que se caracteriza por uma irradiação luminosa de muito amor. Então, nós podemos dizer que Deus é o legítimo criador da vida e o mantenedor dela também. O ato da criação é um impulso que inclusive mantém o universo numa dinâmica estática? Não. Numa dinâmica harmoniosa que efetivamente garante a vida. Então, se eu pudesse aqui falar do movimento, da lei do movimento, que é um desafio para ser estudado pela ciência, que vai envolver as forças, as leis de gravitação e etc. Se discute a lei, mas o homem não tem ainda os elementos para chegar na condição de verificarem que todo movimento do universo tem uma causa única, a causa divina. Tudo que acontece é um efeito de uma causa primária. É a inteligência suprema do universo. Causa cáusica, de causa primeira, causa primária, como que? De todas as coisas. Então, o céu manifesta-se através da lei divina. E quando a gente fala céu, é o símbolo, é o emblema, é o que estabelece um entendimento razoável do filho observando ou procurando abrir a sua visão para reconhecer a paternidade divina. Então Deus está no céu? Não, Deus está em toda parte. Porque Ele é onisciência, Ele sabe de tudo, Ele é onipresença, Ele está em todo lugar. Ok? Então nós nos movemos como espíritos, como filhos, na afirmativa de André Luiz, num grande mar da vida que é o hausto do Criador. É o pensamento do Criador. E existe uma matéria primeira, primitiva, que é o fluido cósmico universal que deriva todas as matérias, o tipo de matéria que nós conhecemos. Então, quando nós conversamos com Deus, nós nos expressamos pelo nosso pensamento, na elaboração mental que é promovida, portanto, pela mente, pelo espírito que é co-criador, e esse movimento garante uma relação nossa com o universo, com o próprio pensamento de Deus. Portanto, como o ar transporta o som, o fluido cósmico universal transporta o pensamento. Porque o pensamento, ele é um tipo de matéria. Então, quando ele é lançado, ele vai se estruturar numa matéria primeira. Então, o Emmanuel dá uma ideia de como é
a matéria do nosso pensamento. Ele fala de energia, obviamente. Energia que é eletromagnética. Então, observemos que interessante. Então, nessa nossa relação com o divino, com a natureza cósmica, espiritual, nós vamos escrevendo o livro da nossa vida. Escrevendo o livro de nossa vida. Isso me fez recordar de um texto que eu fui inspirado a colocar num livro que eu tive a alegria de ter sido instrumento para a configuração dele, e em breve ele vai chegar para vocês, intitulado Prefácios de Emmanuel. Nós inserimos um texto que é intitulado, o texto é intitulado, deixa eu ver se eu vou achar ele aqui rapidinho, que é um texto que fala exatamente desse pensamento que a gente está trazendo, sobre o livro da vida. Eu acho que eu não vou conseguir achar fácil, não, porque não estava no script, mas ele fica para uma outra oportunidade. Aonde o Emmanuel vai definindo para nós exatamente sobre essa condição nossa de estarmos escrevendo a nossa própria história no livro da vida. Que pena. Vou ficar devendo para vocês. Que pena. Vamos continuar. Então nós, manifestando-nos em pensamento, atitude, palavra, nós escrevemos no livro da vida a nossa própria história, o que vai definir o nosso destino. Então, quando o Paulo está afirmando que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, ele está dizendo para nós, numa ideia mais ou menos nesses termos, que tudo que nós escrevemos no livro da vida com consciência, sabendo do que nós estamos fazendo, ou seja, conhecemos em parte a verdade, mas a verdade conhecida, ela é conspurcada, e nós escrevemos no livro da vida de acordo com o nosso interesse, e não diante de uma verdade soberana, que já é inteligível, vamos dizer assim, a própria vida nos devolve. E o termo, muitas vezes encontrado no Antigo e no Novo Testamento, a ira de Deus, significa que Deus fica irado quando nós adulteramos a lei divina, quando nos afastamos dos projetos de redenção, quando violentamos, impossibilitamos, negligenciamos algo que possa complicar a vida do semelhante. Deus é caprichoso, ele fica irado com as nossas atitudes insolentes, irreverentes, indiferentes. O que vocês acham? Deus, como inteligência suprema do universo, ele vai ficar irado conosco? Não. Porque ele está numa condição muito acima do comportamento, das prerrogativas, do entendimento humano. Nós somos ainda passionais. Nós somos ainda complicados no que remonta ao entendimento
e a vivência, a conjugação com a própria harmonia do universo. Deus não. Porém, Deus dispõe para nós então os recursos. E quando lidamos com os recursos sem administrá-los de uma forma devida, a própria vida nos devolve. A própria vida nos auxilia criando circunstâncias para que nós possamos nos despertar. Porque do céu se manifesta. Eu vou colocar aqui de novo para a gente refletir. Leiam, por favor, comigo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. Então nós podemos afirmar o seguinte, que quando Jesus define para nós que nada que está em oculto permanecerá em oculto, o contexto da fala dele quer dizer, todos os nossos desvios, todas as nossas dificuldades, querendo ou não, a vida vai trazer os elementos para que a gente possa compreender efetivamente o que nós mesmos criamos, circunstâncias, para nos beneficiar em detrimento do outro. E geralmente, a manifestação destes recados chegam invariavelmente com as dificuldades. Porque este é o motivo de tê-las. Problemas, dores, abandonos, crises, sempre estão trazendo reflexões quanto a esta expressão paulina, a manifestação da ira de Deus. Pegaram lá? Isso é muito importante. Agora, o texto é claro quando afirma: quem não sabe a verdade, no seu sentido de entender um pouco do que efetivamente garante uma condição melhor de vida, ou seja, o indivíduo que não está em busca desta compreensão, em súplica, Senhor, o que queres? Não, ele só trabalha no seguinte sentido, o que eu quero? E um abraço para o mundo. Aqueles que estão procurando, a vida vai estar dizendo, é mais ou menos assim. Agora é com você. Coloque em prática. Coloque em prática a justiça, sendo piedoso, trabalhando de uma maneira a promover a paz, o equilíbrio. Agora, quando se descobre, vou repetir para fixar, quando se descobre, e nós insistimos, nós sofisticamos, para continuar impetrando o que nós já sabemos ser arriscado, problemas, efetivamente a vida nos convidará para a mudança. E aí eu sou convidado a lembrar Emmanuel quando fala sobre a lei de mudança. É uma lei inexorável. Mudança, ela é inderrogável. Aí certa feita, o Chico, achando um tanto quanto dura a lei, o Emmanuel disse assim, mas você pode ficar tranquilo, Chico, porque diante da lei de mudança, a única coisa que não muda na lei de mudança, Chico, é a mudança. A única coisa que não muda na lei de mudança é a mudança. Ou seja, tudo muda. A vida passa numa velocidade incrível. Todos nós estamos mudando. Você está numa condição diferente daquela condição de alguns minutos atrás. Tanto que você está aqui até agora.
Você está insistindo. Pegaram lá? O indivíduo entrou por curiosidade, deixa eu ver onde que vai chegar isso. Ele está ficando, ele está ficando, ele está ficando. Ou seja, por que você está ficando? Como eu, que estou aqui facilitando, estou ficando. Porque tem alguma coisa me atraindo. Tem alguma coisa me chamando a atenção. Tem uma coisa me dizendo, opa, peraí. A vida não pode ser tocada igual você toca boiada. Igual você toca animal no pasto. Para quem conhece aí das fazendas, das criações, sabe do que eu estou dizendo. No versículo 19, Paulo afirma, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A definir o quê? Que nenhum de nós podemos afirmar que desconhecemos a beleza da vida. Porque Deus manifesta. A vida nos oferece o tempo todo. Na matemática exuberante dos fatos, dos dados que nos visitam, o tempo todo existe vamos dizer assim, uma aura muito sutil, mas especial de espiritualidade. Até para o materialista, até aquele que refuta, que posterga, que hesita, aquele que nega sistematicamente, a vida sempre está nos dizendo alguma coisa na intimidade das nossas reflexões. Quanto à beleza, à magnitude de Deus. São as coisas invisíveis. Observem o versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, porque as coisas de Deus não são materiais. Mas como assim? As coisas de Deus que eu quero dizer são as mensagens. Eu não estou falando aqui do invisível que está no mundo espiritual. Não. A relação filho com o pai se dá na subjetividade, na abstração, na reflexão, na intuição, na meditação, na oração. Pegaram lá? Isso é extraordinário. Por quê? O que é visível é de Deus, óbvio. A natureza é divina. A terra, o ar, o fogo, a água é divina. O planeta é divino. Como a matéria bruta é divina. A mensagem aqui, ela tem a ver com as manifestações invisíveis da divindade. Desde que quando fomos criados simples e ignorantes, princípio inteligente do universo, a vida está pulsando e nos convidando para o divino, o belo, o artístico, o harmônico, o profundo, o essencial. A forma, a matéria, são recursos que nós utilizamos, mas efetivamente a meta principal é o sentimento, é a vibração, são os pensamentos que expressam o que dimanou, o que foi criado da tua realidade espiritual. Você, amigo, é espírito. E nós precisamos viver como espíritos.
essencializando. Pegaram lá? Mas eu vou caminhar um pouquinho, porque senão a gente vai ficar filosofando demais. E nosso mundo de transição está nos convidando aí para a gente dar alguns pulos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Belas, profundas e diretas palavras desse psicólogo do Evangelho, desse educador dos novos tempos, Paulo de Tarso. O que ele está falando para a gente? Daquele movimento nosso, como filhos que compreendemos ou que reconhecemos Deus, no seu sentido relativo, da nossa relatividade perante o absoluto. Não. Da maneira em que concebemos o que é o correto. Porque o discernir entre o bem e o mal é o desafio do filho que herdou do pai o potencial para ser trabalhado. Nós somos criados simples e ignorantes, mas com o potencial de perfeição. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Sede vós perfeitos. Agora, tendo conhecido Deus, ou conhecido em parte as suas leis, quando nos movimentamos desconsiderando a palavra glorificar, é um ato de dar glórias, de fazer uma reverência, um reconhecimento. Busquem no dicionário o que significa glorificar. Mas a essência da ideia é: quando compreendemos e não reconhecemos, não damos graças, o que acontece nos discursos? Desvanecem e o coração obscurece. O coração obscurece. Meu Deus, que texto maravilhoso! Quantos discursos mentirosos nós utilizamos para ficar bem com o semelhante, com a sociedade? Quantas vezes nós nos movimentamos julgando que somos aqueles que detemos o poder? A irreverência macula. A arrogância destrói. A presunção dilacera. Por isso o coração obscurece. Obscurece. A sociedade nos tempos atuais, estamos o tempo todo sendo convidados para darmos testemunhos para nós mesmos do que é o adequado. Mas nós, pelas facilidades, pelos engenhos arquitetados por mentes brilhantes, que somos nós outros, espíritos velhos, que já vivemos em muitas experiências, conhecemos muitos departamentos da sociedade, por isso encontramos saídas
álibis, estratégias, que brotam assim com uma exuberância que nos deixa, até nós mesmos ficamos perplexos. Com o verniz, aquela máscara que a gente usa, invernizamos para esconder. Amigos, nós estamos sendo convidados pela espiritualidade para fazer um movimento bem diferente do que o mundo material mercantiliza tanto, para consignar para nós um bem-estar falacioso. Promessas, 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 e sempre vinculando-nos ao ter algo, enquanto o Evangelho diz para abrirmos mão da posse. Nós não temos absolutamente nada. Afirma Emmanuel e os benfeitores que nós somos usufrutuários. Usufrutuários. Nós estamos tendo a oportunidade de usar, mas nós vamos ter que dar respostas. Nós vamos ter que dizer o que nós fizemos com tantos recursos. Então, por quê? Por que hesitar em mudanças? Sendo que as mudanças caracterizam um convite para adentrarmos um portal que possa nos trazer paz interior. Assistíamos na televisão para trazer um acontecimento atual. Assistimos na televisão um fato ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, de uma família mineira, quando o marido, parece que é o que está sendo constatado, assassinou a mulher, depois atirou 2 filhos pelo 18º andar de um edifício, e depois se suicidou por questões de ordem material. É insanidade total. É um ato complicado de ajuizar, de arbitrar, porque ninguém efetivamente sabe a causa real. Mas a vida nos está trazendo para nós tantas dificuldades, e quando nós nos apoiamos na própria construção que nós realizamos em nível das coisas transitórias, há de chegar um tempo que esse apoio ele vai deixar de existir. Essa muleta vai quebrar a perna e nós estaremos diante da mais pura realidade, que é a causa que promoveu as ações. O versículo 22, Paulo diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Agora é importante que esse movimento, que a gente observa uma cadência rítmica, cíclica, da poesia paulina, ela iniciou dizendo que o justo viverá da fé, mas a operação na injustiça vai trazendo para nós o próprio antagonismo da fé. E fé, a gente remonta a fé aos planos da fidelidade. Fidelidade ao Senhor, fidelidade à vida, fidelidade ao amor, fidelidade ao que nós esposamos antes de reencarnar,
todos nós reencarnamos com um planejamento, amigo. Todos nós reencarnamos com um projeto familiar, profissional. Todos nós trabalhamos, discutimos com sociólogos, com pedagogos, com mestres, com aquele que é o nosso anjo guardião. Salvo casos de reencarnação expiatória que o indivíduo não tem a mínima condição nem de elaborar. Mas no movimento de prova e expiação se caracteriza por uma necessidade de reencarnar e, obviamente, no mundo espiritual somos convidados a arquitetar tudo para não fazer a toca de caixa. Embora a gente chegue aqui, a gente quer insistir em trocar os pés pelas mãos. Quantas coisas a gente tem visto? Muitos se dizendo sábios, detentores da verdade, mas a própria vida aponta contradições patentes. O diagnóstico da loucura costuma ser público. E os indivíduos se mantêm naquela posição sem arredar o pé em nada, numa tola arrogância. Nós estamos discutindo esse assunto agora porque qual de nós não cometemos os mesmos desatinos? Qual de nós não nos conspurcamos e deixamos de ter responsabilidades? Qual de nós? Agora, a vida, ela devolve. Agindo com irresponsabilidade, e eu estou frisando bastante isso, conhecer e agir sem comprometimento com o que sabe. Porque quem não sabe, o assunto é outro. O julgamento divino é outro. Porque o indivíduo que não sabe, o que ele faz é lei. O texto diz, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Esse texto é muito forte. Esse texto é muito forte. Por quê? O Senhor, Ele é incorruptível. Incorruptível, não tem corrupção. Agora, na humanidade, o homem é corruptível. Vocês já ouviram dizer, na sociedade fala-se por aí que todo homem tem seu preço? Todo homem tem seu preço. Embora a gente sabe que existem aqueles que não têm preço jamais, nunca. São aqueles que já sofreram demasiadamente com a lei. Não dá para ter preço, não dá para brincar. Agora, qual que é o seu preço? Qual que é o meu preço? Nós temos que avaliar. Porque é muito complexo você afirmar que é fiel ao Senhor. Hoje, eu estava preparando material e, abrindo alguns textos antigos, eu abri o Corão, Alcorão. E está lá no primeiro texto do Alcorão, falando sobre fidelidade ao Senhor que é fiel. Fidelidade ao Senhor que é fiel. Conjugação, comprometimento, consórcio do filho com o pai. O casamento é do filho com o pai, não é do pai com o filho. Porque o filho é fruto do casamento do pai. Pegaram lá?
Então, é o filho que deve honrar ao pai. Os egípcios, os filósofos da antiguidade deixaram isso registrado para nós. E o legislador Moisés deixou escrito assim para a gente não esquecer. Honre ao teu pai e à tua mãe. Honre as tradições. Honre a lei. Honrar a lei é procurar aplicá-la em si mesmo. Porque se não aplicarmos, o que vai acontecer? A nossa mente é espelho. A nossa mente é espelho. Olha o texto. Vamos voltar ao texto? Olha o texto. Opa, só um minutinho. Olha o texto. Versículo 23. A imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Nós podemos voltar ao Antigo Testamento? Quando aprendemos que o homem deve dominar sobre os animais, o homem tem que ter predomínio sobre os seres inferiores. Então, quando nos tornamos ou alimentamos a corruptibilidade dentro de nós mesmos, o que nós estamos efetivamente projetando? Extensão de reflexos. O que significa isso? A sombra que vai estabelecer-se, vai se agigantar em torno de nós, essa sombra, na realidade, é um reflexo do que nós alimentamos. A vida é uma esteira de reflexos, ensina Emmanuel. O texto está falando aqui de imagem. Imagem. A nossa mente é espelho. Qual que é o papel do espelho? Refletir. Então nós podemos posicionar o espelho para refletir a luz que dimana do Senhor, verdade, justiça, amor, caridade. Como nós podemos posicionar o espelho para refletir os nossos próprios reflexos que foram instaurados ao longo do tempo. E aqui está falando sobre aves, quadrúpedes e répteis. O que vocês acham sobre as possibilidades de estarmos colocando para fora aqueles reflexos, aqueles condicionamentos mais complicados? Então, o papel aqui é muito sério. É procurar focar a luz. É procurar uma sintonia com o bem. Porque sintonizados com o bem através do livro, do estudo, da caridade, da beneficência, da benevolência, do trabalho, nós estaremos o quê? Procurando pôr o nosso coração numa condição de receptor de frequências mais abrangentes e, portanto, mais qualificadas. Então, ao invés de você ficar prestando atenção no problema, na crise, procure observar a solução, a luz, para que nós possamos sair destas engenhocas que acabam por nos manter presos em algemas, que vão como que apertando cada vez mais, quanto mais a gente quer fugir. Então, com a algema você não tenta fugir dela. Você procura resolver uma maneira de abrir a algema. Porque a algema só vai ficar no braço do prisioneiro enquanto ele estiver diante das guarnições necessárias da justiça. A vida é um grande desafio. Nós vamos colocar para fora os répteis, a cobra, o lagarto. Nós vamos pôr para fora os quadrúpedes.
que podem estar representando aqui a ferocidade. Nós vamos ainda colocar para fora as aves de rapina que estão dentro de nós, os corvos, os abutres, porque a ideia da ave, do quadrúpede, do réptil aqui, é no sentido de estar colocando para fora pelo impulso. Pelo impulso. Agora, vamos estudar a evolução com esse versículo? Porque nesse versículo eu tenho aqui princípios espíritas doutrinários. Deus, livre-arbítrio, sintonia, mediunidade, não é isso? Eu tenho aqui lei de causa e efeito, eu tenho aqui uma série de elementos doutrinários nesse versículo 23. Para não dizer que eu não falei das flores, vamos expô-lo. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Se a gente for estudar a evolução aqui, eu estou falando que esta reflexão, essa imagem vai estar acontecendo pelos impulsos que a corruptibilidade favorece. Agora, quando nós procurarmos uma sintonia com o Evangelho, com Jesus, à luz de um entendimento filosófico, científico, nós vamos perceber pelo trabalho que nós temos condições de inverter o quadro. Basta trabalharmos esse versículo 21, procurando dar graças à vida. Glória ao Senhor. Procurando, acima de tudo, favorecer para que as nossas falas, porque discurso é verbalização. E disse Deus, haja luz, e o verbo se fez carne. Agora estou me referindo ao primeiro capítulo do Evangelho de João. O verbo se fez carne, o verbo divino, o verbo luz. Com isso, nós estaremos o quê? O nosso coração será um coração sensato, o nosso coração será um coração claro. Estou trazendo o versículo de volta aqui para a gente observar um movimento contrário. O coração vai se tornar sensato. O sentimento vai ser um sentimento dosado com a intuição, com a razão, com a prudência. As coisas vão se clarificar, porque nós vamos compreender as leis. Quem compreende a lei, a vida abre, a vida esclarece, a vida dá solução. E não vamos nos dizer sábios, porque na condição anterior dizem-se sábios e tornam-se loucos. Nós vamos aprender que nós não sabemos absolutamente nada. E talvez com isso adquirirmos um pouco de sabedoria. Porque Deus é incorruptível. E incorruptíveis, nós estaremos expressando reflexos importantes, virtudes consolidadas que vão auxiliar. Olha o que eu vou dizer. Nós vamos ficar livres de expressar as aves, os quadrúpedes e os répteis? Não. Nós vamos trabalhar com eles, por eles e para eles. Porque as aves de rapina, o corvo, a ideia é que ele se transforme na águia que empreende a evolução, ou na pomba que expressa a paz. Os quadrúpedes, vamos ensiná-los no processo de domesticação, para não dizer de educação pedagógica, espiritual. E os répteis, vamos aprender a utilizar a força que eles aglutinam dentro dos planos da energia que precisamos aprender a lidar com ela em nível de soberania. Olha a Kundalini aí. Vamos associar
a Kundalini com a serpente? Então tem coisas aí no Evangelho que a gente poderia explorar com bastante calma, porque teremos com isso muitos elementos. Eu gostaria nesse momento de fazer a leitura do 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois murmuraram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, a vida vai nos convidar para os ajustes necessários. Todos os processos que nos entregamos às concupiscências, ou seja, criando dificuldades, impedimentos para os sentimentos mais elevados, todos esses procedimentos, na realidade, a vida vai nos convidar para que possamos limpar as imundícies, para que aprendamos a honrar os corpos, a intermediação. Os corpos, quais corpos? Podemos falar do corpo mental, do corpo causal, do corpo físico? Enfim, vamos procurar nesses momentos de reflexão trazer Jesus para a nossa intimidade, para que Ele possa nos inspirar no estudo que para nós só estamos dando os primeiros passos na observação dos convites, da revelação que nos visitam a cada momento da nossa vida. Queridos amigos, com muita alegria no coração, nós vamos, por hoje, ficar por aqui. Eu fui acompanhando o chat, não tivemos muitas participações. O pessoal aqui, estou vendo que ficaram mais na observação hoje, por isso eu agradeço a Maria Pereira Gomes, que foi a última que se manifestou, a Elisa, a Sheila, todos que estão aqui, Marilac. A Marilac traz aqui um comentário. Acho que o momento nos convida a ver nossos deveres, porque a tendência é vermos somente os direitos, de maneira ética, verdadeira. Muito bem, Marilac, você foi extremamente inspirada. E, inclusive, eu gostaria de convidar a todos os nossos companheiros para que nesses momentos finais do nosso estudo, hoje, o programa de número 13º, que tem o tema idolatria e os desvios, primeira parte, semana que vem nós vamos continuar com esse mesmo tema, porque a gente fez a leitura, portanto, até o versículo 25, e nós vamos caminhar, se Deus quiser, até o versículo 32. Pode ser com esse mesmo tema, o da próxima semana eu mantenho, mas depois a gente, para não ficar muito repetitivo, a gente adequa de acordo com o texto do Paulo. Mas eu gostaria, queridos amigos, que nesse momento em que vamos interromper o nosso trabalho, nós vamos fazer a nossa oração agradecendo as benesses, os recursos, o atendimento espiritual que a espiritualidade tem nos concedido, e também a todos os nossos familiares, amigos, principalmente aqueles que estão passando por mais dificuldades nesse momento. Nós gostaríamos de, nesse momento, pedir aos nossos amigos espirituais também que envolva a toda a nossa nação, ao nosso querido Brasil. O Brasil
que essa terra abençoada que Jesus escolheu para que nós pudéssemos empreender a nossa jornada evolutiva nesse período de transição que passa o planeta. Que a espiritualidade possa envolver a esses quase 200 milhões de corações, para que nesse momento possamos de alguma forma sentir a presença de Jesus entre nós, a presença de Deus, para que possamos todos nós compreendermos que somos irmãos, que estamos aqui para darmos as mãos, compreendendo as diversidades, cuidando para que a fraternidade jamais permita que a intolerância, a violência, as disputas insanas maculem o nosso coração, tragam imundície, nos desonrem perante a consciência, a providência divina. Que nesse momento que antecede o dia 7, o 7 de setembro, que foi escolhido pela espiritualidade para que Dom Pedro I, no plano físico, desse o grito da independência, sobre a influência espiritual daquele que realmente se transformou no grande Marte da história desse nosso país. O mineiro, o nosso conterrâneo, esse brasileiro que viveu o Evangelho de uma forma extraordinária quando convidado a dar o seu testemunho. Joaquim José da Silva Xavier, o nosso querido Tiradentes, junto com outros companheiros, tentaram promover a independência do país. Muitos acontecimentos, a partir daquele dia 7 de setembro de 1822, com Dom Pedro I, posteriormente com aquele grande democrata republicano desse país, que foi o imperador Dom Pedro II, aonde o país viveu o período da mais pujante democracia, embora ainda sob o guante da escravidão que eles, a família imperial, demonstrou a necessidade de vencermos todos os obstáculos que uma nação pode encontrar pelo caminho. Eles deixaram um legado e se passaram mais de 100 anos e o povo brasileiro estamos ainda distantes de compreender como foi valoroso o exemplo de vida do nosso querido imperador Dom Pedro II, para não nos esquecermos de citar José Bonifácio, que posteriormente reencarna como Rui Barbosa, tantos companheiros do século XIX que deram a vida na causa de Ismael. E nos dias atuais, a gente observa uma total confusão em vários setores da sociedade. E, infelizmente, campeando de uma forma insana, desproporcional, no meio daqueles que deveriam ser exemplos, os dirigentes. Que possamos, nesse momento, envolver a todos eles, porque todos são irmãos nossos, são brasileiros. Todos aqueles que discursam falseando, se escondendo em interesses vis, tentando sensibilizar as pessoas para uma mentira, e nós podemos dizer aqui que a mentira, ela campeia em vários setores. A, B, do lado de lá, do lado de cá. Não. Nós precisamos, amigos, vibrar
para que o amor se estabeleça, para que a concórdia possa reinar, para que os brasileiros possam dar as mãos e juntos nos despertarmos e não fugir à luta, como afirma o refrão do nosso hino. Estamos sobre o influxo do mar, da lua, da luz, de uma terra maravilhosa que nos dá tantas coisas boas, que nós possamos valorizar e não permitir que os nossos corações se maculem, que o nosso entendimento se endureça, que o nosso coração se faça indiferente à nossa razão, seja envolvida pelas nossas dificuldades que trazemos do passado. Vamos, amigos, pedir a Jesus, ao nosso Pai Celestial, Deus, o Criador de todo o universo, que nesse momento envie para o Brasil as rosas do legítimo amor, do mais puro e sacrossanto amor de Maria Santíssima, as legionárias que das esferas superiores continuam velando pelos seus filhos como aquelas madonas, as matronas, as benfeitoras dos planos celestiais, para que todos nós, filhos, ainda rebeldes, insuficientes, hesitantes, neófitos das verdades, possamos verificar que chegou o momento de realmente construirmos a nossa felicidade, à luz da mais pura verdade que Jesus nos concede com tanta magnitude. Queridos amigos, nesse momento, nós abraçamos a todos, endereçando também a nossa amizade, a nossa gratidão, e convidando vocês para os estudos da semana, que promete, a partir de amanhã, no trabalho da FEAC, quinta-feira com Apocalipse, sexta-feira com o Livro dos Espíritos, teremos muito material para trabalharmos juntos. Para hoje, fica esta reflexão de nos comprometermos cada vez mais com a paz. Tenham todos uma boa noite, bons sonhos, boas realizações no mundo espiritual. E que amanhã, quarta-feira, dia 31 de agosto, seja um dia para ficar guardado na nossa memória. E vamos juntos, para o dia 7 de setembro, comemorarmos, quem sabe, um novo momento para essa nação, desse povo tão sofrido. Dessa nação que foi construída, que foi erigida sobre 3 raças tristes, mas extremamente trabalhadoras. Aqueles que foram degredados da Europa, as almas simples dos índios e aqueles que deram a vida para construir essa nação. A raça negra. Bem-aventurados somos todos brasileiros. Um beijo no coração de todos e com a saudação dos cristãos, nós desfazemos a rede nessa noite que vai ficar marcada em nossos corações. Ave, ave, ave Cristo é a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Boa noite para todos.